nem falar, nem agir. É preciso ser. Esse é um título de um texto que eu escrevi no meu blog no dia 22 de novembro de 2021. Esse texto foi gerado após eu muito refletir e vivenciar realidades para transformar o entorno. E eu fui percebendo que até mesmo os atos, a atuação, não era suficiente para conseguir se sustentar e transformar o meio. Era preciso ir não só além do palavreado elaborado, mas também ir além da atuação. A atuação deveria ser sustentada por algo mais profundo. E o que seria esse algo profundo, mais profundo do que agir? A essência, quem você é, quem nós somos, nosso espírito. Então, aí eu comecei a refletir sobre isso, contemplar essa questão e eu escrevi um texto para falar sobre isso. Eu repasso aqui alguns trechos do texto que passam bem a ideia que eu gostaria de transmitir aqui. Falar é, no máximo, dizer coisas profundas com sinceridade e elegância. Agir é, no máximo, fazer coisas significativas com esforço e cansaço. Tudo isso é bom, muito bom. No entanto, são ações que não se sustentam ao longo do tempo. Elas tendem a se enfraquecer à medida que são executadas. Elas não vêm carregadas de substância. São, portanto, degradáveis à medida que são feitas. Devem ser sustentadas por algo externo, artificial ao universo interior do espírito. Necessidade de reconhecimento, nem que mínimo. Ter um público seguidor, alguma coisa, algum sinal, alguma manifestação exterior objetiva. Esse é o problema. Essa é a barreira que se impõe entre o mundo esforçado e trabalhoso humano e o mundo espontâneo e suave divino. Ser é simplesmente, ou seja, essência, sem passado ou futuro, apenas um eterno presente, sem dimensões espaciais, mas além delas. Centrado nela, essência, age-se diretamente, na raiz, efetivamente, para resolver problemas. Fala-se pouco e diz-se muito. Não há esforço, apenas a alegria de criar. Ou melhor, a alegria de revelar através de uma vivência profunda os caminhos da evolução. São os parágrafos iniciais que inauguram o texto, a ideia a ser apresentada, e a questão aqui é colocar em pauta a necessidade de nós estarmos alinhados com a nossa natureza, se quisermos termos atitudes e ações verdadeiramente poderosas que transformam o mundo e também ter um palavreado certeiro e direto, que chega com precisão cirúrgica ao ponto, como uma navalha que corta exatamente no ponto que deve cortar, nem mais nem menos, e atinge o seu objetivo com elegância, precisão e maestria. Então, nós precisamos nos alinhar à nossa natureza, sermos fiéis a quem nós realmente somos. Hoje em dia ninguém sabe quem é, esse é o problema. Nós precisamos disso para, a partir daí, começarmos a atuar e falar também de forma efetiva. Um discurso carregado de uma atuação e uma atuação
carregada de espiritualidade, de essência, né? É algo poderosíssimo. Não existe coisa mais poderosa do que essa. Então, não que nós não devamos falar, né? Escrever, nos expressarmos, nem que a gente não tenha que ficar sem agir, como muitas doutrinas orientais creem ser o certo. Nós precisamos falar, claro, não além do necessário, agir também, mas esse falar e esse agir precisam ser abastecidos por algo. Esse falar e agir precisam ser abastecidos e orientados por outra coisa que reside justamente na nossa natureza, no nosso espírito, quem nós somos de fato. Aliás, a única coisa que somos. Então, todos esses assuntos, eles podem ser inseridos nos meios acadêmicos, eles podem ser inseridos nos ambientes de trabalho, no modo como as pessoas se relacionam, na construção de projetos, na organização de cronogramas, na sistematização de processos, na descrição de fenômenos, em tudo. Isso é algo que pode não estar explícito nas coisas que fazemos, mas sem dúvida deve estar implícito em tudo. Porque se não estiver, tudo o que fazemos está morto. Então nós precisamos continuamente sustentar as nossas criações artificiais, porque nós não preenchemos de espírito elas. Nós não fazemos as coisas tendo um senso de dever, tendo amor pela coisa que fazemos. Nós não somos capazes ainda, como espécie, né, em geral, de perceber o que está mais a fundo nas coisas do dia a dia. E esse é o pior dos problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia. Então, nesse texto, eu discorro bastante sobre esse assunto. Eu poderia ficar aqui falando bastante, mas eu acho que é mais interessante para a pessoa ir lá no texto, buscar e ver do que está sendo escrito, né? Que isso abre margem para interpretações mais profundas, né? Uma das coisas que eu gosto muito na obra desses grandes, como Pietro Baldi, Huberto Roden, entre outros, é o fato deles terem se concentrado muito na parte escrita, né? Apesar de ser algo mais difícil, né? Mais de difícil acesso ao público em geral, é algo que ao mesmo tempo lhe dá mais capacidade de mergulhar a seu modo nessa grande realidade. Então, por isso eu acho que a escrita é algo imprescindível, né? O hábito de ler profundamente, de interpretar, de saborear o espírito por trás da letra, é algo muito importante para as pessoas em nossos tempos, né? Sempre foi. Enquanto pelo menos a gente não desenvolver a capacidade de entrar em contato direto, né, com a essência das coisas, é uma muleta muito bem-vinda. Então, eu discorro muito a respeito dessa questão e falo também, relaciono com o estado atual do nosso mundo, né? Eu gosto sempre de pegar essas coisas altas e mostrar o quanto a nossa realidade concreta seria afetada se a gente soubesse conectar tudo. Então, é muito simples. É uma questão da gente ser fiel, né? Fidelidade. Inclusive, eu aprendi com o Roden há muito tempo que a palavra fé não é sinônimo de crença. Crença é algo frouxo, é algo que a pessoa acredita, mas não tem aquela certeza firme. Fé vem mais de sintonização. Fé vem do latim fides, que indica a fidelidade.
Fidelidade é sintonização. A gente precisa ter sintonização com uma realidade mais profunda, com leis superiores, que elas dominam, né, conduzem as leis inferiores. E isso é o mais importante, a gente ter antenas, né, desenvolver antenas psíquicas para captar realidades mais profundas, né? Eu, inclusive, advogo que esse é um tipo de mediunidade, né? Ser capaz de perceber essas coisas, mesmo que você não enxergue, né, o mundo astral, o mundo causal, que você não seja vidente ou coisas do tipo, eu acredito que esse seja um tipo de mediunidade também. Inclusive, a verdadeira visão das coisas é a percepção profunda do telefinalismo de tudo e das interconexões entre as coisas. Eu acredito que esse é um tipo de mediunidade que não é comentada muito e ela é diferente. E eu ainda creio que se ela for desenvolvida ao máximo, a gente pode chegar naquele tipo de mediunidade que o Bausch desenvolveu ele por ele mesmo, né? As visões que ele tinha, pelo que eu vejo, né, pelo que eu estudei dele, percebo, no livro As Nubes e a Sese Mística, não eram visões tais quais são apresentadas, né, pelas pessoas adeptas das diversas correntes. É uma visão interior, né? É uma visão tão profunda que você não consegue descrever em termos de espaço-tempo, né, de formas. É algo muito subjetivo, mas ao mesmo tempo muito real, muito sintonizado com a essência das coisas. Não é uma coisa que chama atenção, né? Não é uma coisa que as pessoas vão se interessar muito. Mas para quem já está mais antenado com a verdadeira essência das coisas, é a coisa mais fascinante de todas. As coisas mais interessantes são aquelas que menos chamam a atenção do público, infelizmente, né? Elas não chamam a atenção, elas não fazem as pessoas se interessarem. Para elas é muito abstrato, muito vago, elas não captam a sutileza da coisa. É uma falta de sensibilidade para questões da realidade, com R maiúsculo, ou seja, a realidade profunda. E por isso as pessoas não conseguem acessar essa essência, né? Eu disse uma vez no trabalho, tinha um rapaz que está fazendo doutorado, né? Ele é um professor substituto muito interessante, o rapaz. E ele falou, né? Ele fez uma confissão lá, enquanto a gente conversava, estava ele mais umas 2 ou 3 pessoas. Ele falou que ele gostava muito de estudar as coisas, queria fazer um doutorado e até mesmo seguir a carreira acadêmica. Mas ficava difícil para ele, porque do modo como as coisas são apresentadas, ele não consegue ver um sentido mais profundo para as coisas. E eu gostei do que ele falou. Daí eu completei, né? Eu também sou assim, né? Se eu não ver um mínimo de significado naquilo, eu tenho muita dificuldade em seguir todas aquelas sistematizações e aqueles formalismos acadêmicos, que para mim mais parece um ritual do que uma verdadeira busca pela descoberta da realidade. Então, a gente tem um problema que é muito, muito crítico atualmente, que é justamente isso: a gente se prendeu na forma e esqueceu e ignora a substância, que inclusive anima a forma. E daí eu respondi para esse rapaz: você, né? E a gente precisa de um combustível espiritual para conseguir fazer essas coisas. E ele sorriu e concordou, né? Ele apontou e falou: é isso mesmo, é um combustível espiritual. Então, essa essência, né, que anima o nosso agir e o nosso falar é esse combustível espiritual.
Só que esse combustível, diferente de todas as outras fontes de energia que existem em nosso planeta, né, e em nosso universo físico, é uma fonte inesgotável. É um combustível que não acaba jamais. A partir do momento que você acessa essa fonte, você consegue sempre alimentar as coisas que você faz. Tem até um livro muito bonito, tem aqui em casa, do Ari Paluch, é um radialista argentino. Ele escreveu esse livro no começo desse século. Chama justamente o combustível espiritual. Então a gente precisa desenvolver, né, a conseguir acessar esse nosso espírito, né, que é a nossa consciência profunda, que é Deus imanente, para que a partir daí a gente tenha o combustível espiritual para sustentar ações nossas e nossos discursos. Isso é o mais importante a ser feito. E isso pode ser feito e deve ser feito em todas as frentes. Todas as frentes devem ser orientadas e animadas por esse combustível espiritual. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Saudações fraternas a todos.